Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma análise daquilo que foi o 10º Fórum Liberdade e Democracia, que foi realizado ontem pelo IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Ao meu lado, o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, que é também nosso comentarista aqui na Rádio Super. Bom dia para você, Ricardo. Obrigado por nos auxiliar nesse Café com Política, nessa resenha que vamos fazer hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Muito bem-vindo, mas mais vez muito feliz aí pela presença na rádio. Léo Mendes, nosso âncora do Super N, segunda edição, durante as férias da Helenice Laguardia, que acompanhou ontem também toda a movimentação do Palácio das Artes, está aqui também nos ajudando. Bom dia, bem-vindo, Léo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ricardo. Para a gente começar, vou fazer aqui uma pergunta que vale para ambos. Nós percebemos dois momentos bem distintos ao longo de todos os painéis e de todas as palestras e de todos os pronunciamentos que foram feitos. Num primeiro momento, percebemos representantes do empresariado, percebemos também alguns especialistas batendo forte no governo Bolsonaro, principalmente na questão mais voltada para a área ideológica, para posturas que são consideradas radicais, para posturas que são consideradas inadequadas por parte do presidente da República. Mas, no encerramento do fórum, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, que era a grande presença esperada nesse evento, a gente percebeu alguns afagos ao governo a partir de uma espécie de prestação de contas que o ministro fez. Vou começar por você, Ricardo. O que se pode analisar a partir disso? Eu acho que é exatamente isso, Rodrigo. A gente teve num primeiro momento ali o filósofo Eduardo Wolff, também o cientista político Adriano Gianfranco, Janturco, o Kim Kataguiri, o próprio Márcio Coimbra, né, colunista do Tempo, da Rádio Super, foi do governo Bolsonaro, da Apex por um tempo, também fez algumas críticas ali ao governo Bolsonaro, e a gente viu muita gente ali na plateia que apoiava o governo e ficou ouvindo aquelas críticas, embora a parte econômica ainda fosse exaltada por esses, mas esperando aquele momento de, estou esperando que horas que vamos dizer das coisas boas desse governo. E aí quando chegou o Paulo Guedes com a pauta econômica, dando alfinetadas dos governos anteriores, falando de como encontrou a casa, ele disse que encontrou a baleia morta, né? A baleia, o Brasil, baleia gigante, né? Baleia com gigante, arpões em cima dela. E que eles estavam tentando ali ressuscitar a baleia, né? Reanimá-la, que ele estava tirando um arpãozinho dali, que ele pedia tempo. Eu acho que muita gente na plateia aplaudiu ele efusivamente várias vezes por causa disso. Ficavam esperando aquele momento em que ia se falar de algo no governo que parece estar caminhando um pouco melhor, né? Porque, de fato, nas questões ideológicas há muita controvérsia, na atuação política, né? Kim Kataguiri falou, citou claramente algumas ações de governo que são parecidas com os governos anteriores. Então, quando chegou nesse momento de falar da economia, acho que muita gente ali reafirmou aí sua crença de que o governo atual pode fazer alguma coisa pelo país. Pelo menos foi isso que eu vi aí nesse dia inteiro aí de debates em que se discutiu muitos assuntos diferentes, não é mesmo? Léo Mendes, você que ancorou inclusive a transmissão do portal O Tempo ao lado do nosso Ricardo Corrêa no momento justamente da palestra do ministro Paulo Guedes. Sei que você prestou atenção também nas reações do público às coisas que ele falava e que foram destacadas agora pelo Ricardo. Que tipo de impressão ficou para você? Pois é, Rodrigo, assim, quase 2.000 pessoas na plateia e que acho que elas foram meio que surpreendidas por essas primeiras palestras que começaram a defender o verdadeiro liberalismo, que não passa por aí por essa negação da ditadura, por esse liberalismo que é totalmente contra a esquerda ou a centro-direita. Então essa plateia foi um pouco surpreendida, houve vaias em vários momentos ao longo da realização do Fórum Liberdade e Democracia, mas como o Ricardo disse, nesse final, Paulo Guedes conseguiu dar um afago para esse público e a plateia saiu assim bem satisfeita, aplaudiu muito, saiu feliz desse encontro. Eu estava prestando atenção, Ricardo, em uma fala do ministro Paulo Guedes que disse que anos atrás, se ele, um liberal convicto como e a gente sabe disso, aparecesse para defender as ideias, teria 5 prestando atenção e pensando naquilo que ele estava dizendo e 95 que estariam vaiando ele. E a gente percebeu aqui, como o Léo destacou agora há pouco, uma plateia numerosa e muito afável às palavras do ministro Paulo Guedes. O que dá para avaliar disso? É
é de fato o liberalismo, e esse liberalismo, digamos, de raiz que defende o ministro Paulo Guedes, ele tende a ganhar mais espaço cada vez mais? O que parece é isso mesmo, que houve uma mudança de cenário muito grande, né? Que hoje se pode discutir privatização, por exemplo, era um tema proibido, né? Se falava de privatização, perdia voto, né? O PT, inclusive, quando esteve perto de perder uma eleição para o PSDB, passou a bater na tecla de que o PSDB ia privatizar, né? Neoliberal era quase um palavrão, né, nos anos 90. Exatamente. Não, tanto é que a Marina Silva perdeu para Dilma Rousseff em 2014, né? Com aquela propaganda na televisão, quando a Marina estava ameaçando a Dilma e não o Aécio, quando se disse que ia ter independência do Banco Central. E hoje falar em independência do Banco Central é um negócio que agrada muita gente na sociedade. Naquela época, isso foi colocado como tirar comida da mesa, né? Na propaganda que o João Santana fez na televisão era isso. Então acho que isso mostra, primeiro, uma mudança de cenário claramente, né? E ele dizia isso quando falavam que ele era o Salvador, né? Porque ele foi dando exemplos de outros lugares no mundo em que apareceram salvadores. Ele citou a Margaret Thatcher na Inglaterra, ele citou Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, deu alguns exemplos para quando falaram que era ele, né, que estava sendo o salvador desse momento. Ele disse: não, eu estou aqui, já tenho 70 anos, estou perdendo a voz. Na verdade, vocês que estão aqui, e essa quantidade de gente aqui, é que mostra que o liberalismo está vivo, que vocês estão aí lutando. Eu acho que isso ficou muito claro na fala dele, de que ele acredita realmente que agora tenha muito mais gente aí defendendo algo que até pouco tempo ninguém ou quase ninguém defendia. Ele era uma das poucas vozes, né? Léo Mendes, você acompanhou o desenrolar também de todo o evento ontem no Palácio das Artes, dos painéis, das palestras que foram dadas, das falas que foram mais polêmicas. O que você pensaria para a gente aqui de destaque de tudo aquilo que você viu, ouviu, acompanhou bastidores também, as reações da plateia? Em alguns momentos você foi lá para a plateia para poder acompanhar também essas reações. O que você pensaria para o ouvinte do Super N? Eu acho que o fórum ele foi assim diversificado, houve muita diversidade, pluralidade nas discussões. A gente teve palestrante, né, Ricardo, que até mesmo contrariou falas do governador Romeu Zema. Então, assim, Exatamente. defesas que o Romeu Zema fez diante do microfone foram contrariadas pelo filósofo Eduardo Wolff, que é da USP de São Paulo, dizendo que algumas defesas de Zema são contraditórias. Então acho que isso foi muito importante para o fórum. A gente realmente teve assim um evento que foi do liberalismo em relação à discussão que foi proposta. Houve vaias, algumas pessoas assim ainda são resistentes a ouvir o que não gosta, mas acredito que isso foi muito importante para contribuir aí para esse cenário de prosperidade que a gente quer. Pois é, a gente está conversando com o Ricardo Correia, editor de política do jornal O Tempo, com o Léo Mendes, nosso âncora do Super N, segunda edição, durante as férias da Helenice Laguardi, a turma que acompanhou a realização do Fórum Liberdade e Democracia do IFL, o Instituto de Formação de Líderes, ocorrido ontem no Palácio das Artes. Hoje um café com política especial para repercutir justamente esse evento que foi acompanhado pela Rádio Super, pelo portal O Tempo. Também hoje está em destaque na edição impressa do jornal O Tempo, no Caderno de Política, sempre muito bem comandado pelo nosso Ricardo Correia. E vocês falaram agora há pouco, o Léo em específico falou na participação do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema abriu o evento, foi dele o primeiro discurso, foi dele a primeira fala na abertura do evento ontem no Palácio das Artes, e me chamou a atenção, e eu vou começar esse questionamento por você, Ricardo, mais uma vez. É algo que a gente já tem visto acontecer com frequência, mas o governador mais uma vez voltou a atacar a CEMIG na fala dele, né? E disse inclusive que a ideia realmente é vender e que a CEMIG hoje ela não contribui em nada para o desenvolvimento do Estado, né? Foi algo que nos chamou muito a atenção aqui mais uma vez, não? Exatamente, ele destacou muito, ele falou que a CEMIG, se tivesse que investir tudo o que precisa investir no Estado, dependeria de 21 bilhões, que o Estado, nem a CEMIG, tem esse dinheiro, então que a CEMIG precisa ser vendida para iniciativa privada. Aí ele deu exemplo de que ele, por vários eventos que ele participou, várias pessoas que ele encontrou, ele viu gente disposta a investir na CEMIG e que ao mesmo tempo tem empresas no Estado que hoje precisam de uma ligação ou precisam de um aumento de carga e não conseguem porque, segundo ele, a CEMIG não dá conta de fazer o serviço, né? Eu acho que ele está tirando um pouco
do foco da venda da CEMIG para a questão financeira, que era o foco inicial, precisamos vender as estatais porque elas dão prejuízo, porque a gente precisa de dinheiro, porque no fim das contas a CEMIG deu lucro, né? Recentemente deu lucro. E como o Estado tem uma parcela, embora ele seja majoritário quando direito a voto, ele tem apenas 17% das ações, é uma mixaria, vamos dizer assim, perto do que o Estado precisa, o que ele ganharia com a venda da CEMIG. Então eu acho que ele mudou o foco para dizer, bom, não é que eu quero vender a CEMIG porque eu preciso de dinheiro e porque ela dá prejuízo, mas porque ela está atrapalhando o desenvolvimento do Estado, né? Uma CEMIG que é administrada por alguém que foi indicado por ele, né? E já está lá há algum tempo, nós já estamos aqui. São alguns meses, já né? estamos em setembro, né? Estamos falando do Cledorvino Bellini, que foi presidente da FCA no Brasil durante muitos anos, inclusive. Exatamente, quer dizer, será que ele não tem a capacidade? Né? O que parece que tem, né? Tanto é que a empresa deu lucro no primeiro período aí desse ano já, deu lucro, em outros períodos também já tinha dado lucro. A discussão é qual é o objetivo da venda da CEMIG e isso tem que ser discutido na Assembleia. Se o governador não enviou ainda o pacote de recuperação fiscal, que inclui a venda da CEMIG, da Copasa, da Codenge, Codemig, é porque ele ainda não está, esses argumentos não estão tão sólidos, né? Porque está demorando, já era para ter enviado em julho, não enviou em julho, aí enviar em agosto, não enviou em agosto, aí em setembro, agora ele falou que nas próximas semanas vai enviar. Quer dizer, os argumentos já estão sólidos o suficiente? Se estão, por que esse assunto já não está sendo discutido na Assembleia de Minas Gerais, né? E uma outra coisa que surpreende, Rodrigo, é que nesta palestra que ele fez ontem no Fórum Liberdade e Democracia, ele critica o Legislativo. Ele diz que as cidades mineiras, aí as pequenas cidades mineiras, não precisavam ter no mínimo 9 vereadores. No momento em que ele precisa do Legislativo para aprovar. Ele ataca o Legislativo mais uma vez. Ele precisa do Legislativo para aprovar essa recuperação fiscal, mas ele ataca o Legislativo, talvez para agradar uma plateia que goste disso. Né? E é uma plateia que é justamente, muitas vezes, formada por aqueles que são muito críticos à atividade política em si. Sim. Aqueles que dizem que o Estado atrapalha a vida do cidadão, né, Ricardo? Exatamente. Inclusive, estavam presentes aqui 2 deputados, né? O deputado federal Kim Kataguiri participou do painel e a deputada Laura Serrano, deputada estadual do Partido Novo. E todos os 2 foram alvejados, vamos dizer assim, por algumas perguntas incômodas, né? As pessoas estavam enviando perguntas ácidas para eles para ver se, né, para mostrar mesmo essa insatisfação com a classe política, principalmente a Laura Serrano, né? Ela recebeu, por exemplo, perguntas sobre o Geton, que o governo manteve, o governo do Novo, apesar da campanha dizer que ia acabar com o Geton, sobre o projeto recente do governo que mantém por mais tempo a cobrança de 27% de alíquota de ICMS, serviços de comunicação e também bens supérfluos, né, como bebida, cigarro e tal, ia diminuir para 25%, o governo resolveu manter em 27%, e aí ela foi questionada sobre um projeto, bom, o governo liberal está aumentando impostos, né? E ela passou até um pouco de dificuldade ali para explicar a posição do governo, para no fim das contas dizer, bom, a gente não está aumentando, a gente só está mantendo do mesmo jeito. Isso mostra que a plateia é realmente crítica à questão do governo. Inclusive muitos palestrantes, vários, o Eduardo Wolff fez isso, o próprio Kim Kataguiri fez isso, o Márcio Coimbra fez isso, vários fizeram questão de destacar a importância das instituições e como não se deve atacar as instituições. Fortes, né? E que é exatamente o contrário do que a gente tem visto pela ala mais ideológica ligada ao governo Bolsonaro. E inclusive os filhos dele foram citados aqui, que são de fato ali uma ala que tem um discurso mais impositivo, mais forte, né? Ô Léo, antes do governador Romeu Zema participar do evento, você conversou com ele, né? De maneira exclusiva até aqui na Rádio Super. Conta um pouquinho pra gente daquilo que ele falou. O ouvinte que ligou o rádio mais cedo já acompanhou parte dessa entrevista, mas para você que está ligando seu rádio agora, é bom que o Léo recupere um pouquinho daquilo que disse o governador nessa entrevista exclusiva que concedeu para você, Léo. Pois é, o governador Romeu Zema, assim, ele não nega que o Estado ainda está numa crise profunda, que ainda não tem data para acabar, e ele tentou, Rodrigo, assim, levantar números positivos para ver se tira algum proveito dessa audiência que estava aqui no fórum também da Rádio Super, dizendo aí que a criminalidade está reduzindo. Só que a gente vive uma criminalidade assim de números alarmantes. A Rádio Super tem dado aí essa semana que Minas tem uma pessoa desaparecida por hora. Então dizer que essa criminalidade está reduzindo, será que está mesmo? Mas ele quis aí demonstrar também força, mostrar que as polícias estão atuando mais no morro, fazendo mais apreensões, reduzindo o número do tráfico de drogas, tentando puxar para esse lado.
Muito bem, a gente está chegando ao fim do Café com Política, hoje uma edição especial, repercutindo tudo aquilo que foi discutido no fórum ontem realizado pelo IFL, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, que teve a presença, como a gente destacou aqui ao longo desse bate-papo, do governador Romeu Zema, do ministro da Economia Paulo Guedes, do deputado federal Kim Kataguiri do Democratas de São Paulo, enfim, diversas participações, especialistas, uma discussão muito ampla acerca da economia do Brasil. Quero agradecer a participação aqui do nosso Ricardo Corrêa, editor de política do jornal O Tempo, nosso comentarista aqui na Rádio Super. Obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo com a gente, Ricardo. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado aos ouvintes também. Léo Mendes, nosso âncora do Super N segunda edição, está no lugar da Helenice Laguardia nesse mês de férias dela. Também esteve ontem, ao longo de todo o dia, acompanhando o evento no Palácio das Artes. Obrigado pela participação, Léo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, ouvinte. A gente se encontra daqui a pouco às 8 horas da noite.